Olá, meu amigo e minha amiga. Eu sou o pastor Samuel Teodoro e desta feita eu vos convido a participarmos deste grande estudo em Gênesis capítulo 3. Em Gênesis capítulo 3, nós vamos agora iniciar o que nós falamos, a continuação do capítulo 2 e do capítulo 1. No capítulo 1 e no capítulo 2, Deus cria os céus e a terra, e Deus forma o homem e a mulher e dá responsabilidade a eles e coloca-os no jardim do Éden. E no capítulo 3, nós falaremos sobre a tentação que eles passaram. Então, no versículo 1 em diante, disfarçado de serpente sendo sagaz, Satanás veio para tentar Eva. Em algum tempo, Satanás foi o anjo que rebelou-se contra Deus e foi expulso do céu. Como um ser criado, Satanás possui limitações definidas. Ele não é ilimitado, ele é limitado. Embora tente afastar todas as pessoas de Deus, ele não terá vitória final. No capítulo 3, versículo 14 e 15, Deus promete que Satanás será esmagado pela descendência da mulher, o Messias. Versículo de 1 a 6. Por que Satanás nos tenta? A tentação é um convite a viver segundo a vontade dele. É desistir de viver de acordo com a vontade de Deus. Meu amigo, minha amiga, o adversário tenta você, o adversário tenta a humanidade para que você ceda à tentação e passe a viver conforme a vontade dele. E no momento que você começa a viver de acordo com a vontade dele, você deixa de viver conforme a vontade de Deus. Olha que terrível tentação. Satanás tentou Eva e nessa tentação ele foi bem sucedido, porque Eva pecou, Eva cedeu à tentação. Desde então, ele tem tentado, ele tem ficado ocupado induzindo as pessoas ao pecado. Até mesmo Jesus foi tentado. No capítulo 14, versículo 1, capítulo 4, versículo 1 ao 11 de São Mateus, Jesus sofreu tentação, porém ele não pecou. Como Eva poderia ter resistido à tentação? Seguindo as mesmas diretrizes que podemos seguir. Se ela seguisse as mesmas diretrizes que Deus determinou, ela não iria cair na tentação. Primeiro, precisamos compreender que ser tentado não é pecado. Não cometemos pecado até o momento em que cedemos à tentação. Então, para resistir à tentação, precisamos primeiro orar pedindo forças para resistir. Segundo, devemos correr. Algumas vezes tem que ser literalmente. Terceiro, dizer não. Quando confrontados com o que sabemos ser errado. Então, quando você se sente tentado, você deve orar a Deus. Você deve correr literalmente e você deve dizer não quando você percebe a presença do erro, do pecado. Em Tiago capítulo 1, versículo 12, nos conta as bênçãos e recompensa para aqueles que não cedem à tentação.
Continuando do versículo 1 ao 6, a serpente, Satanás, tentou Eva fazendo com que ela duvidasse da bondade de Deus. Ele alegou que Deus era severo, mesquinho e egoísta, por não querer partilhar com Eva o seu conhecimento do bem e do mal. Satanás fez Eva esquecer tudo o que ela recebera de Deus, e ao invés disso, voltar a atenção para o que não poderia ter. Imagine você, meu amigo, minha amiga, que Satanás fez com que Eva esquecesse tudo aquilo que Deus havia o ensinado de bom. E fez Eva colocar sua atenção naquilo que ela não teria possibilidade de receber ou de ter. Do mesmo modo, atraímos problemas quando desejamos as pequenas coisas que não temos, em vez de valorizarmos as incontáveis bênçãos que Deus nos tem dado. Quando nós valorizamos aquilo que desejamos, né? Aquilo que as pequenas coisas que não temos, valorizamos mais aquilo que não temos, ao invés de agradecer a Deus por aquilo que temos. Na próxima vez em que você estiver sentindo pena de si mesmo, considere tudo que você possui e agradeça a Deus. Então, suas dúvidas não o levarão a pecar. Versículo 5, capítulo 3, versículo 5. Adão e Eva tiveram o que queriam, um conhecimento profundo do bem e do mal. Mas isso eles conseguiram cometendo o pecado. E os resultados foram, portanto, desastrosos. Eles conseguiram o que eles queriam, ter o conhecimento do bem e do mal. Mas o resultado deste conhecimento do bem e do mal não trouxe coisa boa para eles, mas trouxe um resultado desastroso para a vida daquele casal. Algumas vezes temos a ilusão de que liberdade é fazer o que queremos. Mas Deus diz que a verdadeira liberdade vem da obediência e da consciência do que não deve fazer. Quando você percebe o que você não deve fazer, é porque você tem inteligência. Então você tem liberdade. As restrições impostas por Ele são para o nosso bem, para ajudarmos a evitar o mal. Temos a liberdade de andar em frente a um carro em alta velocidade, mas não precisamos ser atropelados para perceber qual tolo isto seria. Não dê ouvidos às tentações de Satanás. Você não precisa fazer o mal para adquirir mais experiências e aprender mais sobre a vida. Não é necessário você cair dentro de uma vala, cair dentro de um poço. Não é necessário você ficar na frente de um automóvel para ser atropelado para você perceber. Não é necessário isso para você aprender o mal. Satanás utilizou-se de um motivo sincero para tentar Eva. Você será como Deus. Eva não estava errada em querer ser como Deus. Tornar-se mais parecido com Deus é o maior objetivo dos humanos. Deveríamos ser assim. Mas Satanás enganou Eva no que diz respeito ao modo de alcançar este objetivo.
Ele alegou que ela poderia parecer-se com Deus, desafiando a autoridade de Deus, tomando o seu lugar e decidindo por si mesma o que era melhor para a sua vida. Na verdade, ele insistiu a ser seu próprio Deus. Então, meu amigo, minha amiga, Satanás, ele quer fazer você governar a sua própria vida. Satanás quer tirar Deus da sua vida e quer colocar o homem como sendo o próprio governo, mas na verdade quem está por trás é o próprio adversário. Entretanto, parecer-se com Deus não é o mesmo que tentar ser Deus. Ao contrário, parecer-se com Deus é refletir nas características de Deus e reconhecer a autoridade dele sobre a sua vida. Assim como Eva, possuímos um objetivo valoroso, mas tentamos alcançá-lo de forma errada. Assim como Eva, possuímos um objetivo de muito valor, mas tentarmos alcançá-lo de forma errada. Agimos como um candidato político que usa de suborno para ser eleito. Ao fazer isto, servir a comunidade já não é mais o seu objetivo. Quando utilizamos de artimanha para poder alcançar algo, o objetivo primordial já não vai ser alcançado. A exaltação própria produz a rebelião contra Deus. Logo que começamos a retirar Deus dos nossos planos, colocamos-nos acima dele, e é exatamente isto que Satanás deseja. É exatamente isso que Satanás quer, que o ser humano tire Deus da sua vida, que você saia fora da vontade de Deus e coloque os seus próprios planos para governar a sua vida. Porque neste momento você não está percebendo, mas é o adversário que faz as pessoas fazerem isso, para tirar Deus da presença dele. O versículo 6 registra que Satanás tentou fazer Eva pensar que o pecado era bom, agradável e desejável. Assim, o conhecimento do bem e do mal lhe pareceu inofensível. As pessoas costumam fazer as escolhas erradas porque estão convencidas de que estas são boas, pelo menos para si mesmas. Os nossos pecados nem sempre parecem feios aos nossos olhos. E os pecados prazerosos são mais difíceis de evitar. Portanto, prepare-se para enfrentar as tentações que possam aparecer em seu caminho. Nem sempre podemos evitá-las, mas há sempre uma forma de escapar. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, apóstolo Paulo, sendo inspirado pelo Espírito Santo, use a palavra e as pessoas de Deus para ajudá-lo a lutar contra a tentação. A tentação, ela há de vir, mas Deus sempre estará preparando o seu povo. Versículo 6 e versículo 7. Note o que fez Eva. Olhou, apanhou, comeu e deu. Eva olhou, apanhou, comeu e deu. Após Eva ter olhado, Eva pegou o fruto e saboreou o fruto e deu. Geralmente, a batalha é perdida no primeiro olhar. A tentação costuma iniciar através de um simples olhar para algo que se deseja.
Você tem lutado com a tentação porque não aprendeu que o olhar é o primeiro passo em direção ao pecado? O olhar é o primeiro passo em direção ao pecado. Você venceria com mais frequência se quisesse o conselho de Paulo para fugir das coisas que produzem maus pensamentos. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Versículo 6, versículo 7 de Gênesis. Uma das realidades do pecado é que os seus efeitos se espalham. Após cometer o pecado, envolveu Adão em seu ato errôneo. Da mesma maneira, quando fazemos algo errado, é comum tentar aliviar a culpa envolvendo outras pessoas. Como lixo tóxico jogado em um rio, o pecado espalha-se rapidamente. Reconheça e confesse seu pecado a Deus, antes que você seja tentado a poluir os que estão à sua volta. O ser humano, antes de confessar o seu pecado a Deus, ele se compara a um lixo tóxico. Esse lixo tóxico, que aonde ele chega, ele vai poluir no ambiente. Se ele está num determinado ambiente, ele polui aquele ambiente. Mas quando ele confessa a Deus, ele se torna limpo novamente. Versículo 7, versículo 8 do capítulo 3. Após terem pecado, Adão e Eva sentiram-se culpados e constrangidos com a sua nudez. E o sentimento de culpa levou-os a tentar esconder-se de Deus. Quando o ser humano ele peca contra Deus, a primeira coisa que ele vai fazer é tentar se esconder de Deus. Por quê? Porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. A consciência culpada é um sinal de alívio que Deus colocou em nós para alertar-nos quando fazemos algo errado. O pior passo que podemos dar é eliminar os sentimentos de culpa sem eliminar a sua causa. Isto seria como utilizar um analgésico sem tratar a doença. Antes que a pessoa se sinta enradicado com aquela doença, o maior erro que ele venha fazer é tomar um analgésico. Mas o certo é primeiro erradicar aquela enfermidade, tirar aquela enfermidade, tirar aquele mal. Porque no momento que a pessoa tira aquele mal, aquela pessoa se sente curado verdadeiramente. Fique grato por existirem os sentimentos de culpa. Fiquem grato por existirem este sentimento, pois este o mantém avisados de seu pecado, para que você peça o perdão a Deus e então corrija os seus maus atos. Quando não há sentimento de culpa, quando não há sentimento de que você errou, que você pecou contra o seu Deus, você vai se afastar, mas você vai pedir perdão a Deus e vai se aproximar novamente. Mas quando não há o sentimento de culpa, a pessoa nem imagina que está contrariando a Deus, e isto pode acontecer algo terrível na vida da pessoa. Versículo 8 diz: a ideia de dois humanos cobertos por folhas de árvores, tentando esconder-se do Deus que tudo sabe e tudo vê, é bem humorada. Adão e Eva tentando esconder de Deus, sendo que Deus conhece todas as coisas. Como puderam ser tolos a ponto de pensar que poderiam realmente se esconder? Nós fazemos o mesmo. Agimos como se Deus
não soubesse o que estamos fazendo. Tenha coragem de partilhar os seus pensamentos e atos a Ele. E não tente esconder nada. Isto não é possível. A honestidade fortalece o seu relacionamento com Deus. Versículo 8 e versículo 9. Estes versículos mostram o desejo de Deus de relacionar-se conosco e porque temos medo deste relacionamento. Adão e Eva esconderam-se de Deus quando ouviram aproximar-se. Deus queria estar com eles, mas por causa do seu pecado, Adão e Eva tiveram medo de mostrar-se. O pecado quebrara o seu relacionamento íntimo com Deus, assim como tem quebrado o nosso. Porém, Jesus Cristo, o Filho de Deus, abre o caminho para renovar nosso relacionamento com Ele. Deus almeja estar conosco e oferecer-nos alívios, o seu amor incondicional. Nossa resposta natural é o medo porque pensamos não poder viver de acordo com os seus padrões. Mas entender que Ele nos ama, a despeito de nossas faltas, pode ajudar-nos a remover este temor. Versículo 11 ao versículo 13 do capítulo 3. Adão e Eva falharam em não prestar atenção ao aviso de Deus registrados no capítulo 2, versículo 16 e 17. Deus o havia avisado, mas eles falharam por não prestarem atenção. Eles não compreenderam os motivos deste mandamento e assim escolheram agir de forma que melhor lhe parecia. Todos os mandamentos de Deus são para o nosso bem, mas nem sempre podemos entender os seus motivos. As pessoas que confiam em Deus lhe obedecem porque Ele lhes pede que lhe façam isto. Que compreendam que não os seus motivos. Não há razão para sempre buscarmos compreendermos o motivo para o qual Deus nos pediu para o agradar, a obedecê-lo. Às vezes nem sempre nós como seres humanos o compreendemos. Mas o importante é obedecer a Deus. O importante é o agradar-lhe. Versículo 11 ao versículo 13. Quando Deus perguntou a Adão sobre o seu pecado, este culpou a Eva. Então, Eva culpou a serpente. Como é fácil justificar-se a si mesmo. O ser humano tenta se justificar a si mesmo, culpando outras pessoas ou circunstâncias. Mas foi a circunstância tal, ou foi a pessoa tal que me induziu. Mas Deus conhece a verdade e nos responsabiliza por cada ato nosso. Admita suas atitudes erradas e peça perdão a Deus. Não tente se livrar do pecado jogando a culpa em outras pessoas, porque Deus conhece todas as coisas. Versículo 14. Adão e Eva escolheram o curso de sua ação. Eles escolheram a desobedecer. E então Deus escolheu o seu como um Deus santo. Ele só poderá ter respondido de acordo com a sua natureza moral e perfeita. Isto é, não haveria outra possibilidade de Deus agir a não ser a forma que ele agiu. Porque Deus é perfeito, Deus é santo.
Deus não se compactua com o pecado, mas Deus ama o ser humano. Deus não permitirá que o ato de pecar ficasse sem uma punição. Se as consequências do pecado de Adão e Eva parecem extremas, lembre-se que o pecado deles colocou em ação a tendência do mundo de desobedecer a Deus. O homem hoje no mundo desobedece a Deus, mas primeiro houve uma pessoa que desobedeceu a Deus. Então a tendência da humanidade hoje é tentar desobedecer a Deus, tentar se colocar-se como Deus. Por isso, pecamos hoje. Cada ser humano nascido, com exceção de Jesus, é da natureza pecaminosa de Adão e Eva. Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 21 está registrando. A punição de Adão e Eva reflete a seriedade da visão de Deus quanto a qualquer tipo de pecado. Adão e Eva foi punido porque Deus é santo. Versículo 14, versículo ao 19. Adão e Eva aprenderam de forma dolorosa que pelo fato de ser santo e odiar o pecado, Deus precisa punir os pecadores. O restante do livro de Gênesis relata as histórias dolorosas de vida arruinadas como resultado da queda. A desobediência é pecado e quebra o nosso relacionamento com Deus. Mas felizmente, quando desobedecermos, Deus está pronto a nos perdoar e restaurar nosso relacionamento com Ele. Somos felizes por isso. Felizmente, Deus está pronto a nos perdoar, ainda que não merecíamos, mas Deus é misericordioso. Versículo 15 diz assim: Satanás é nosso inimigo. Ele fará todo o possível para induzir-nos a seguir sua trilha mortal. Satanás constrói uma trilha mortal. Jesus, ele é o caminho que leva para a vida, mas Satanás constrói um caminho para a morte. A frase, tu lhe ferirás o calcanhar, refere-se às repetidas tentativas de Satanás de derrotar Cristo durante a sua vida na terra. Significa, tu lhe ferirás o calcanhar. Ele tentou várias vezes destruir o nosso Senhor Jesus Cristo. E esta te ferirá a cabeça. Prenuncia a derrota de Satanás ocorrida quando Cristo ressuscitou dos mortos. A mordida no calcanhar não é mortal, mas o esmagar a cabeça, sim. Deus estava revelando o seu plano para derrotar Satanás e oferecer salvação ao mundo através do seu Filho Jesus Cristo. Versículo 17 ao 19. A desobediência de Adão e Eva e o afastamento da gloriosa presença de Deus afetaram toda a criação, incluindo o meio ambiente. Há alguns anos, as pessoas não se preocupavam com poluição causada pelo lixo e produtos químicos. Isto parecia insignificante, muito pequeno. Agora sabemos que apenas 2 ou 3 partes por milhão de certos produtos químicos podem prejudicar a saúde humana. O pecado em nossas vidas é similar à poluição nas águas correntes. Mesmo pequenas porções são mortais.
Mesmo pequenas quantidades, menores quantidades possíveis na água corrente, nos pode trazer a morte. Versículo 22 ao 24. A vida no jardim do Éden era como a vida no céu. Tudo era perfeito. E se Adão e Eva tivessem obedecido a Deus, eles poderiam ter vivido naquele lugar para sempre. Mas após desobedecerem, Adão e Eva não mais mereceram o paraíso. E Deus os mandou partir. Se continuassem a viver no jardim e a comer da árvore da vida, viveriam para sempre. Mas seu estado de pecado significava a tentação de esconder-se de Deus por toda a eternidade. Assim como Adão e Eva, todos nós pecamos e fomos separados da comunhão com Deus. No entanto, não precisamos ficar separados. Deus está preparando uma nova terra que será um paraíso eterno para o seu povo. Apocalipse capítulo 21, do versículo 21 e 22. Vamos voltar para Gênesis capítulo 3, versículo 24 agora. Foi assim que Adão e Eva quebraram o relacionamento com Deus. Primeiro, convenceram-se de que seu caminho era melhor que o de Deus. Segundo, ficaram acanhados e se esconderam. Terceiro, tentaram arrumar desculpas e defender a si mesmos. Para construir um relacionamento com Deus é necessário inverter estes passos. Precisamos abandonar as desculpas e autodefesas. Segundo, precisamos parar de tentar nos esconder de Deus. Terceiro, precisamos nos convencer de que os caminhos de Deus são melhores que os nossos caminhos. Que Deus continue vos abençoando, meu amigo, minha amiga. Que o Espírito Santo de Deus continue cada dia mais na sua vida, te enchendo de alegria e paz. Compartilhe este trabalho com mais pessoas. Em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.